Olá, gente! A aula dessa semana vai ser sobre um dos povos indígenas. Só que antes disso, nós vamos falar rapidamente sobre a palavra Constituição. Para quem não sabe, a Constituição ela é uma compilação, ou seja, um conjunto de coisas escritas, em que tudo isso é reunido, em um livro, em um arquivo, hoje em dia, digital. Então, a Constituição, ela é o quê? Ela é uma compilação de todas as leis, de um país, de forma geral. Portanto, nós vamos agora à origem dessa palavra, Constituição. Isso aí é a etimologia, ou seja, é o estudo da origem de uma palavra. A Constituição, como eu fiz aqui, ela é uma palavra de origem latina, ou seja, vem do latim, antiga língua do Império Romano, lá da Antiguidade. Constituição vem da união de duas palavras latinas, statuere, que é o quê? Ficar em pé, que tem algo a ver também com o verbo estar. Estar é ficar em pé. Então, statuere é manter-se em pé, ficar em pé. E o cum, que é a mãe da nossa preposição com, aqui ele tem um valor intensificativo. Então, a Constituição é quando tu finca o pé, ou seja, quando tu permanece em pé. Então, a Constituição ela tem esse sentido de quê? É de uma certa imposição. Portanto, vamos ali ao nosso material. A Constituição é um documento que contém um conjunto de leis, normas e regras de um país ou até mesmo de uma instituição, ou seja, de uma empresa ou de um órgão público. É a Constituição Federal que regulariza e organiza todas as possíveis atuações do Estado. Aqui, Estado quer dizer o quê? Governo, perante sua população. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do nosso país, que é a última Constituição nossa. E lá no seu artigo 216, por quê? Porque uma Constituição ela é constituída por artigos. Artigo 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses artigos trata de um aspecto da vida do país. E o artigo 216 fala sobre o quê? Sobre o patrimônio cultural dos diferentes povos que contribuíram para a cultura brasileira. Então, artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro, ou seja, para que todo mundo valorize e também conheça os bens de natureza material. O que é um bem material? Algo que é palpável, algo que pode ser visto e também tocado ou até sentido de certa forma. E imaterial. O que é um bem imaterial? O bem imaterial são aquelas coisas que não são tão palpáveis pelo tato, por exemplo, mas que podem ser percebidos, como os costumes, hábitos, falas, modos de tu enxergar um membro lá da tua sociedade. Isso são os bens imateriais. São coisas que regem também a nossa vida, mas eles regem por meio de uma força, digamos, invisível. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O órgão responsável por promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuja sigla é IPHAN. E aqui fala de um desses bens materiais, que é a boneca Carajá, patrimônio imaterial do Brasil. Então, a boneca Carajá, ela
ela se encontra nesses dois tipos de bens, no bem material, ou seja, algo palpável, mas também ela representa certos o quê? Valores. Isso aí faz parte do bem imaterial, que é quando tu concede algum tipo de valor para algo. Então, essa concessão de valor, isso é a parte imaterial, ou seja, a parte que não é palpável, mas sim sentida. O povo Carajá, uma das mais conhecidas etnias indígenas do Brasil, ocupava originariamente as regiões localizadas na extensão do rio Araguaia, nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Atualmente, o aldeamento mais importante está localizado na ilha do Bananal, no Tocantins. A estimativa total da população Carajá gira em torno de 3.200 pessoas. Apesar de ter sofrido com o avanço da colonização ocidental, ele sofreu isso, mas ele não o quê? Perdeu a sua identidade. Quando a gente começa uma frase com esse apesar de, quer dizer que aconteceu alguma coisa contrária, mas sem força para acabar com outra coisa. Isso se chama concessão. Concessão é, portanto, uma coisa contrária a outra, mas sem força para acabar com ela. Como, por exemplo, numa frase que eu vou falar agora. Embora chova, vírgula, eu irei à praia. Embora chova é algo contrário a eu ir à praia, mas sem força para me impedir de ir à praia. Isso é concessão. Nós temos algumas palavras aqui que começam uma concessão, apesar de, embora, ainda que. Então, essas palavras aqui introduzem uma concessão. Apesar de ter sofrido com o avanço da colonização ocidental, vírgula, este grupo é um dos que melhor conseguiu preservar seus costumes ao longo dos anos. Além de serem relativamente conhecidos no resto do país, símbolos importantes como a língua, a pesca e alguns rituais se mantêm nas práticas cotidianas. O principal exemplo dessa preservação da cultura Carajá é justamente a boneca de cerâmica feita por eles. Para além de sua função enquanto ornamento quer dizer o quê? Enfeite. As bonecas Carajá são uma boa amostra da cultura deste povo, possuindo importantes significados sobre a sua organização social. Além disso, nos dias de hoje, a produção e a comercialização das bonecas tem servido de relevante fonte de renda para boa parte das famílias. Por isso, a boneca Carajá foi recentemente reconhecida como Patrimônio Imaterial do Brasil. O reconhecimento da boneca enquanto patrimônio imaterial contribui justamente na preservação do saber fazer. A técnica de produção da boneca é utilizada apenas pelos Carajás e é passada de geração a geração. O processo, que tem duração média de uma semana, é controlado e dominado pelas mulheres e acompanhado pelas filhas que vão aprendendo com as mães. A técnica consiste basicamente na coleta da argila, preparo da massa, modelagem, secagem e pintura. As faixas etárias. O que é etária? Vamos agora à palavra etária. Vamos analisar a palavra etária. Etária tem a ver com idade. Etária e idade são coisas extremamente relacionadas. Por quê? Porque vem da mesma origem. Etária, portanto, é uma palavra de origem latina. Vem do latim aetas, aetatem. Que aí essa palavra latina, aetatem, se transformou em idade e em etária. Isso aqui, idade, veio por onde? Veio pela forma
popular. E o etária veio na forma culta. Então a gente tem que nós temos que perceber uma coisa. Opa, desculpa aí, gente. Vou colocar aqui e vou colocar um outro quadrinho aqui para explicar melhor para vocês. Então, etária vai vir daqui, idade daqui. Então, idade veio por via popular, ou seja, o povo não muito culto, não muito instruído, transformou essa palavra aqui, a etatem, em idade, que quer dizer que contagem dos anos. Só que séculos depois, pesquisadores da língua, principalmente do latim, colocaram essa palavra etária no português. Para quê? Para enriquecer a nossa língua. Então a gente fala que quando uma palavra ela é introduzida por meio de pesquisa, por meio assim, mas de pessoas mais cultas, a gente fala que essa palavra entrou aqui no português por via erudita, ou seja, via culta, via por meio de pesquisa. Então, idade e etária têm a mesma origem, vem lá do latim a etatem, que quer dizer contagem dos anos. Então, as faixas etárias quer dizer o quê? As faixas de idade dos Carajás são definidas e representadas por símbolos estéticos. Símbolos estéticos querem dizer o quê? Algo que é mais ou menos da moda, algo que é visível, algo que é formado por símbolos exteriores, representados pelas pinturas corporais e formatos de cabelo. Este código também se apresenta nas bonecas. Dessa forma, são produzidos conjuntos de bonecas que ilustram as distintas composições familiares presentes na etnia Carajá. Também é possível encontrar referências à fauna. O que é a fauna? Ele é um substantivo coletivo. Fauna é o que? Conjunto dos animais de uma certa região. É a mitologia dos Carajás. O que é mitologia? Conjunto de mitos, conjunto de lendas. A preservação deste patrimônio, passado de geração em geração, passa por constantes ressignificações. Tudo que tem aquele comecinho re no começo quer dizer que aconteceu de novo, aconteceu novamente, ou seja, que se repetiu. Ressignificações é quando algo porta o quê? Uma outra significação. Ele vai, se significando várias vezes. Passa por constantes ressignificações que dialogam com as alterações no ambiente e nas interações sociais. O que são interações sociais? São as relações entre as pessoas de uma sociedade. Um exemplo desse processo é o fato de que hoje é possível distinguir dois tipos distintos de boneca. A Hikinarichoko, boneca antiga, e a Hichoko, boneca moderna. Enquanto a Hikinarichoko representa a boneca tradicional feita para os próprios Carajás, a Hichoko está voltada para a comercialização e, dessa forma, atende a objetivos mais decorativos, ou seja, que sirvam de enfeite. Então, vocês estão vendo aqui, que tem duas bonecas hoje em dia dentro da tribo dos Carajás. Aquela que é a tradicional da tribo, que sempre esteve com eles, que é essa primeira aqui, que é a boneca antiga, e uma outra que foi criada por quê? Por causa da interação da tribo com a sociedade atual. Aí eles criaram uma outra boneca para quê? Para que eles a vendam, para que ganhem dinheiro com elas. Então, eles criaram uma boneca, digamos, mais comercial, portanto, mais o que? Mais chamativa por causa dos itens, decorativos. Tranquilo? Então, vamos à página 2.
Além disso, essa preservação do patrimônio contribuiu para que se avance na difusão. O que é difusão? Algo que é tornado público, do conhecimento sobre os povos indígenas do Brasil e na construção de uma memória que não destine a estes povos um espaço marginal. A palavra marginal vem de margem. Margem é algo que está ao lado da parte principal. Então, espaço marginal é algo que é sem a mesma importância. Tranquilo? Aí tem o vocabulário auxiliar, que também vocês podem consultar. Localize em que parágrafo se encontra o que é exposto em cada frase abaixo, conforme o exemplo. Defende a ideia de que os Carajás se caracterizam por terem preservado sua cultura, citando suas práticas cotidianas, com destaque para a produção de bonecas. Expõe o leitor dados sobre a localização do povo Carajá e seu número de membros. Está em qual parágrafo? Se eu me recordo, é no primeiro. Mostra que eles estão no Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás, e eles têm cerca de 3.200 pessoas. Explica símbolos e códigos usados nas bonecas, as cores, formas e o que podem significar. Em qual parágrafo isso está? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual parágrafo que está das bonecas? As bonecas estão aqui, ó. A boneca, está no terceiro parágrafo. Enquanto ornamento, elas são uma mostra da cultura deles. Elas têm hoje função de fonte de renda, e tem aqui, as bonecas, elas são feitas pelas mulheres. Aí está no quarto parágrafo, como é que elas são feitas. Explica que, com a preservação, a boneca é ressignificada, isto é, ganha novos sentidos, exemplificando com a boneca velha e nova. Isso está nesse parágrafo aqui, que fala dos nomes das bonecas. Que é, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Está no sexto parágrafo falando dessas coisas das bonecas. Manifesta a opinião de que a preservação contribui para divulgar conhecimento sobre os povos indígenas e construir sua memória. Está no último parágrafo. A difusão da preservação do patrimônio dos Carajás está no último parágrafo. Explica o que é imaterial na preservação, expondo a técnica de produção da boneca e como ela passa de uma geração para outra. Está nesse parágrafo aqui, que é vamos contar ali, o reconhecimento da boneca, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Quando o povo é colonizado, ou seja, quando ele é dominado por um outro povo, geralmente o colonizador tenta impor sua cultura, ou seja, seus hábitos, língua, crença, valores, entre outros, ao povo colonizado, fazendo com que esses povos percam seus costumes. Isso aconteceu com o povo Carajá? Não. Que trecho do texto comprova a sua resposta dada na questão anterior? Que os Carajás, em aquela concessão ali, apesar de ter sofrido com o avanço, esse grupo é um dos que melhor conseguiu preservar o seu costume. Por quê? Por causa da sua boneca de cerâmica, que é conhecida, por muita gente no Brasil. Releia o trecho a seguir e responda. Você concorda com essa opinião? Aí é uma questão pessoal. Além disso, essa preservação do patrimônio contribui para que se avance na difusão, ou seja, na propagação, quando algo se torna público, do conhecimento sobre os povos indígenas. Isso mostra o quê? Que não há cultura inferior, tampouco cultura superior, mas sim culturas diferentes. E nós podemos aprender com todas elas. Isso é a minha opinião, tá bom? Muito obrigado e espero que gostem dessa aula.